Muito bem, abençoados e eleitos de Deus, graça e paz. Aqui quem fala é Richardson, como está aí no meu perfil, Defensor de la Verdad, em espanhol, Defensor da Verdade. E estou aí defendendo a verdade de Deus, trazendo as informações do Cristo ressuscitado à Igreja de Cristo. Nós somos a Igreja de Cristo. Você, abençoado, é a Igreja de Cristo. Somos membros do corpo de Cristo. O próprio Cristo disse que aonde estiver 2 ou 3 reunidos em nome dele, ele estará presente. E virtualmente falamos, estamos aqui reunidos em nome do Senhor Jesus Cristo, e eu recebo que o Cristo ressuscitado se faz presente entre nós, através da sua sã doutrina, através do Evangelho da graça de Deus. Eu quero agradecer a Deus por mais esse dia, por esse momento em que nós vamos falar da multiforme sabedoria de Deus, do Evangelho da incircuncisão, do Evangelho da graça. A palavra Evangelho significa boas novas, boas notícias. Evangelho são boas notícias. Imagine o que é pregado aí no sistema religioso. Eles dizem ser evangelho, mas não tem nada de evangelho, porque são más notícias. Não são boas novas, e sim más notícias. Notícias antiquadas, notícias diante da cruz. E nós não estamos antes da cruz, nós estamos depois da cruz, fisicamente falando, e também é o pacto que Deus determinou para depois da cruz a nós gentios, tanto para judeus e gentios. Deus quer que vivamos em graça. Quanto aos judeus, existe um remanescente, segundo a eleição da graça, que recebem a palavra do Senhor, crê em Cristo. Nem todos os judeus creem em Cristo, mas há um remanescente segundo a eleição da graça. Como, por exemplo, Paulo escreveu a sua carta aos Hebreus. Quem eram os Hebreus? Quem foram os Hebreus, melhor falando? São hebreus, judeus convertidos ao cristianismo. Então, aquela carta do apóstolo Paulo, ou de um colaborador de Paulo, porque nós não sabemos o escritor, mas sabemos que vem com toda a característica de Paulo, Então nós falamos epístola de Paulo, por que não? De Romanos a Hebreus. Ali naquela carta traz recomendações para que os abençoados deixem a doutrina elementar de Cristo. E isso é tremendo dizer isso nos dias de hoje. Imagine você falar assim: olha, deixe as doutrinas elementares de Cristo. Isso soa como heresia, mas quando você recebe olhos espirituais iluminados, você entende que Jesus de Nazaré, ele nasceu judeu. Ele foi servo da circuncisão. Ele foi circuncidado no 8º dia, ou seja, Jesus ele veio cumprir a lei de Moisés. E se você ficar agarrado, olhando Jesus de Nazaré segundo as suas práticas, a tendência é imitá-lo. Então o apóstolo Paulo, que teve um encontro com o próprio Cristo já ressuscitado, recebeu revelação e instruções para que Paulo ensinasse a igreja a deixar os princípios elementares da doutrina de Cristo. Richard, quais são as doutrinas elementares da doutrina de Cristo? O judaísmo. Os hebreus, por natureza, são agarrados ao judaísmo, à lei mosaica. Por isso, Paulo, quando escreveu aos hebreus, ele falou algo muito interessante que vamos analisar. Já lemos, mas vamos analisar numa glória mais excelente. Vamos enxergar essa passagem de um outro prisma, de um outro ângulo.
Carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, no capítulo 6. Vamos ler alguns versos anteriores, no capítulo 5, lembrando que quem colocou capítulos aí foi com o tempo os formadores da Bíblia, para facilitar, para que você encontre o texto, né? Então, a Bíblia é cheia de capítulos e versículos, é formada por inteiro em capítulos e versículos para que você tenha facilidade de encontrar o texto. Mas lembrando que aqui, por exemplo, Hebreus é uma carta, então não tem capítulo. Então vamos ler aí nessa ideia de carta, para não perdermos o contexto. Hebreus capítulo 5, versículo 12 em diante. Veja que Paulo estava escrevendo, repito, a judeus convertidos ao cristianismo, judeus que criam em Cristo e estava começando a sua vida em graça. Então Paulo escreveu assim, agora você vai entender melhor. Porque devemos já ser mestres pelo tempo ainda, necessitais que vos torneis a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de alimento sólido, ou de sólido mantimento, segundo algumas traduções. Olha o verso 13. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Então Paulo está fazendo uma comparação do leite e o alimento sólido. Leite, princípios elementares da doutrina de Cristo. São o judaísmo, obras da lei, alimento sólido e evangelho da graça, sã doutrina. Verso 13, porque qualquer que ainda se alimenta, de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Alô? Você está parando para pensar? Imagine então aí alguém que é formado pastor, fez aí teologia 5, 6 anos, né? Bacharel em teologia, formado, diplomado, né? Tem um reconhecimento humano, né? Sim, mas é menino. Adianta alguma coisa? Para a sociedade, para os homens, sim. Para viver de aparência, sim, mas para ser um instrumento na mão de Deus para levar o alimento sólido, não tem como, porque se ele se alimenta de leite, como é que ele vai passar o alimento sólido? Ou seja, vão ser pessoas formadores de meninos que formam menino. Pessoas que se alimentam de leite, que passam o que aprendeu, o leite. Mas a vida cristã é algo superior, não é isso. Mas isso é o que nós vemos hoje no mundo chamado evangélico, protestante, né? Pastores renomados, né? Pela sociedade, homens eloquentes, né? Com postura, pose, status, bens, mas são meninos. Se alimentam de leite, né? E formam meninos. Verso 14, porque o mantimento sólido é para os perfeitos, ou para os adultos em algumas traduções, os quais em razão do costume, em razão do costume de quê? De se alimentar de alimento sólido, têm os sentidos exercitados para discernir não somente o bem como o mal. Eu estou discernindo aqui o bem e o mal para vocês, porque eu me alimento de alimento sólido. Eu estou mostrando que realmente existem pastores, meninos que alimentam as suas chamadas igrejas com leite, não com alimento sólido. Então, abençoados, vamos avançar nesse conhecimento. Olha o verso 14. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Olha o 6, que é uma continuidade. Pelo que, por causa disso, por isso, né? Porque você se alimenta de alimento sólido e é para os perfeitos, em razão do costume, tem os sentidos exercitados para discernir não somente o bem, como também o mal.
Por isso, deixando... Você está entendendo que é uma continuidade? O capítulo 6 foi colocado aí, mas é uma carta, lembra? Não vamos perder o raciocínio do que estávamos falando no final do capítulo 5, né? 12, 13 e 14. Ó. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento. Ó. Então você entende que isso tudo que ele vai falar é leite. Não é alimento sólido. Não lançando de novo o fundamento do arrependimento das obras mortas, fé em Deus, doutrina dos batismos, imposição das mãos, ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Alô, juízo eterno? Sim. E é um assunto comentado aí, né? O juízo eterno. E Paulo fala que você tem que deixar isso de lado. Sabe por quê? O que Deus determinou, já determinou. Já está determinado. Você não vai mudar nada. Deus quer que você se alimente de um alimento sólido. Cresça na graça e no conhecimento de Deus. Então, o apóstolo Paulo, por ensinar essas verdades, né? Deixar o leite e se apegar a alimento sólido, ele foi perseguido por isso. Vamos ver lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3. E aqui está uma evidência que essa carta aos Hebreus foi escrita pelo apóstolo Paulo pelo linguajar, pela forma parecida com que ele escreveu aos Hebreus, com a carta escrita aos Hebreus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, no versículo 1 em diante. Olha o que diz. E eu, irmãos, Paulo escrevendo, e eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como carnais, como meninos em Cristo. Com leite vos criei, com leite vos criei, não com alimento sólido. Ué, Paulo falando também aqui aos Coríntios? Sim, então é a mesma carta. Se não foi Paulo que escreveu aos Hebreus, foi alguém que aprendeu com Paulo. Com leite vos criei, não com alimento sólido, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós invejas, contendas, dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizem um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministro pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Quem deu a cada um? O Senhor, porque o Senhor é o cabeça. Alô, preste atenção nisso. O Senhor é o cabeça da igreja. Eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento? Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Então você vê o apóstolo Paulo aí dando toda a honra e glória a quem? Ao Senhor. Você não é de Paulo, você não é de Pedro, você não é de Apolo, você é de Cristo. E ele ressuscitado. E se você continuar no verso 9, porque nós somos cooperadores... agora o versículo 7, né? Deixa eu ver aqui. Não, verso 8. Olha, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de quem? De Deus. Vós sois a lavoura de Deus e edifícios de Deus. Olha o verso 10, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento. Paulo continua dando honras e glória a Cristo. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento. Quem pôs o fundamento? Paulo. É o tema que nós estamos estudando. Paulo, na verdade estou dando a resposta, né? Quem lançou o fundamento da igreja? E o apóstolo Paulo já está respondendo aí, não eu estou dando a resposta, mas o Evangelho está te dando a resposta. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 10, aí está a resposta. Segundo a graça de Deus que me foi dada. Foi dada a quem? A Paulo. Pus eu, esse eu sabemos que foi Paulo que já está escrevendo, pus eu como sábio arquiteto o fundamento.